Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, tudo sobre a volta de Rames Rodrigues, com direito à palavra de Muricy Ramalho, ainda também falando de Dorival Carpini e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Rafinha foi a porta de entrada para esse pedido de desculpas do Rames aos jogadores e à comissão técnica ontem antes do treino. E por que o pedido de desculpas? Não é porque ele pediu a rescisão de contrato no dia 6, logo depois da decisão da Supercopa. Vamos lembrar que ele foi o único jogador que não viajou para Belo Horizonte para aquela decisão contra o Palmeiras. Rodrigo Nestor machucado viajou, Luan fora dos planos viajou, outros jogadores no departamento médico viajaram, mas ele não foi. Aí ele no dia 6 pede na emoção uma rescisão contratual, aceita prontamente pelo São Paulo. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, ele seguiu treinando, só não participando dos trabalhos táticos, porque como ele não ia jogar mais pelo São Paulo, o Carpini tirava ele dos trabalhos táticos, não tinha como treinar com ele para um jogo, já que nem inscrito no Paulista ele estava. E aí agora, ele ontem conversou com o grupo, as desculpas foram aceitas, a situação não mudou em nada, ele vai ter que brigar muito para ser titular do São Paulo. Não há ainda uma definição, mas a tendência é que a inscrição dele aconteça só para a segunda fase, até 15 de março, quando são permitidas 4 trocas no elenco. Ele até poderia ser inscrito agora na vaga de um jogador machucado, sem condições, no caso o Rodrigo Nestor, mas o São Paulo não deve tomar essa decisão. Então nas próximas 2, 3 semanas ele vai voltar a trabalhar taticamente com a equipe, fazer todas as atividades. O Rames, que se apresentou, fez um cronograma todo especial de trabalho para recuperar a parte física, mas nem assim conseguiu conquistar o seu elenco. E na reunião de ontem, que era para definir a rescisão contratual, ele pediu para ficar. Motivos? Muitos. Um deles, provavelmente, o fato que não apareceu nenhuma grande proposta, nada que pudesse seduzi-lo a trocar o São Paulo por outro mercado. Não, só queria pontuar, porque assim, é muito difícil esse encaixe do Rames. Eu vou trazer só, até pro Breler também analisar e o Marra. Lado direito, opção 1, Wellington Rato, opção 2, Érico, opção 3, Nicão. Lado esquerdo, opção 1, neste momento, Lucas, mas quando o Nestor voltar, Nestor, tem ainda o Ferreirinha e o Galopo joga por ali. Lado central, por enquanto a única opção é o Luciano, mas quando voltar o Nestor, é o Lucas que vem brigar com o Luciano nesse setor do meio, porque o Lucas já falou que prefere jogar no meio. Então eu não sei como é que vocês vão encaixar aí o Rames, em que setor que ele tem mais chance de brigar, porque tem muita gente na frente dele nos 3 setores daquela linha que fica atrás do Caleri. Primeiro dessa primeira parte, que uma coisa... E outras vezes o Muricy já deixava claro isso, quanto ele apreciava o futebol do Rames e quanto ele achava que o cara tinha que jogar. E aí falou que pediu desculpa, tudo certo, voltou e tal, Arnaldo. Bom, até estava conversando com a Marília ontem em outro CNPJ, no momento da reintegração do Rames, um pouquinho antes da live com o Muricy. O Muricy explicou o que os setoristas do São Paulo já noticiavam, a volta do Rames. Para entender um pouco a volta do Rames, tem um pré-Muricy, pré-direção do São Paulo, né? A apuração é a seguinte: o Rames, na segunda-feira, ele ligou para o Rafinha e pediu para o Rafinha intermediar um pedido de desculpas / a ideia de voltar a jogar no São Paulo. Isso antes de qualquer um do São Paulo, da direção, saber disso. O Rames não ligou nem para o Casares, nem para o Muricy, nem para o Belmonte, nem para o Rui Costa. Ele ligou para o Rafinha, que foi o interlocutor da chegada dele ao São Paulo, mas ligou para o Rafinha com a preocupação de... Depois de ouvir o Rafinha na TNT, não sei se vocês viram essa entrevista, muito boa do Rafinha, que o Rafinha coloca o dedo na ferida do próprio Rames, dizendo: eu pessoalmente fui tentar convencê-lo a ir para Belo Horizonte, não consegui. E ainda falou o Rafinha outras coisas, como ele sempre jogou dessa forma, ele é o mesmo jogador de anos atrás e não tem como, hoje, no futebol, você pedir para qualquer técnico fazer um sistema só para o Rames jogar. Ele pode... Sim, o Rafinha fez digamos, diagnóstico desse momento do Rames. A partir da conversa Rames e Rafinha, o Rafinha intermediou a conversa Rames, outros jogadores, o tal pedido de desculpas, que o Muricy fala aqui. Curiosamente, na terça-feira, quando o Rames se reuniu com os jogadores e depois com o Carpini para pedir desculpas, depois a gente entra um pouco nesse pedido, estava marcado a reunião com Bertolucci, empresário do Rames, Casares,
Rui Costa, Belmonte, para definir uma tentativa de rescisão. O São Paulo falava de um valor, o Rames Rodrigues falava de outro valor. O Rames Rodrigues não, o empresário do Rames Rodrigues. Nesse mesmo dia da terça-feira chuvosa em São Paulo, quando chegaram representantes do jogador e direção, o Rames estava conversando com o Carpini, já tinha falado com os jogadores, já estava falando com o Carpini. A partir daí, reunião cancelada, e o Rames foi treinar com os outros jogadores. Aliás, ele já estava treinando com os outros jogadores. E é curioso, né? Como disse o Muricy na resposta, a gente pôde acompanhar isso porque o Rames resolveu postar. Ele se comunica pelo Instagram e não por entrevistas ou por outras. Ele foi postando treinamentos dele no São Paulo. Foi postando a reconciliação. Foi postando uma reaproximação, seja, né? E ali, né, Marília, nessas postagens, ele estava sinalizando alguma coisa, mas ao mesmo tempo, a cada postagem, a cada partida que o time não vencia, ficava, opa, por que não? Por que não? Por que não? Porque naquela decisão, não vou a Belo Horizonte, não jogo mais pelo São Paulo, ele não pegou as coisas dele e foi embora para a Colômbia. Por diversos motivos, inclusive as questões contratuais, rescisão, jurídicas e tudo mais. Evidente. Aí, só, Tironi, a gente vai debater, tem os outros trechos. Na minha concepção, a iniciativa, que de novo partiu dele, a iniciativa de não ficar no banco partiu dele, lá atrás, né? No São Paulo e Santos, para ele ir para a Colômbia. A iniciativa de não jogar mais pelo São Paulo partiu dele. Dele, quando eu falo dos que o cercam também. A iniciativa de voltar também partiu dele. Porque para ele é mais interessante, hoje, pensando nesse ano, sem uma outra proposta completamente sedutora, tendo convocação na próxima sexta-feira, já tem a primeira convocação da data FIFA, ele estar em atividade em algum clube perto do país dele, condicionado e tendo feito a pré-temporada. Para ele é interessante. Para ele é mais interessante a reconciliação do que a ruptura. Então partiu dele. É claro que a gente tem que ver ou sentir a partir, como falam agora, falou o Muricy e os dirigentes do São Paulo, as atitudes e não só as postagens ou declarações, se a partir de agora ele vai de fato começar a ser jogador do São Paulo. Até agora ele só foi jogador do Instagram, Rames Futebol Clube. Se ele voltar para ser jogador do São Paulo, ou seja, aceitar isso, a gente vai discutir daqui para frente. O Carpini nessa história, porque tem muito do Carpini nessa história. E aí a gente só vai poder sentir isso não agora. Provavelmente ele vai ser convocado antes de jogar pelo São Paulo, né? Porque a inscrição para a fase de classificação acabou e as trocas só podem ser feitas a partir do mata-mata se o São Paulo chegar lá, né? Então essa decisão até agora me parece mais conveniente para o jogador propriamente do que para o time, para o técnico, para a instituição. De qualquer forma, como partiu dele, veremos se, a partir dele, ele, enfim, se torna jogador do São Paulo Futebol Clube. Isso é que o Igor Vinícius, né, lateral direito do São Paulo, que estava com um probleminha aí, um edema na coxa direita, ele treinou normalmente com os demais companheiros aqui no CCT da Barra Funda e pode ser uma novidade nesse jogo lá de Campinas contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa na sequência do Campeonato Paulista. O Lucas ficou fazendo um trabalho à parte, não treinou no campo com os demais companheiros, mas o Wellington Rato, sim, esse também treinou junto com o Igor Vinícius, com todo mundo aqui, treinou com bola, ele que está se recuperando de um problema na coxa esquerda e pode pintar assim como uma opção no banco de reservas ou até mesmo como titular nesse jogo que é importante para o São Paulo contra o Guarani, porque o tricolor agora está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista para as quartas de final, depois da vitória do São Bernardo na última segunda-feira para cima do Santo André. Então o São Paulo precisa correr atrás, é bem verdade, tem um jogo a menos, então a situação não é tão periclitante, como diria minha mãe, assim, no Campeonato Paulista. Só mais uma aí sobre o Rames. R$1.300.000 por mês ganha o Rames Rodrigues e o time não vai se adaptar a ele, não vai, isso aí já é ponto pacífico. Inclusive o Rames, ele tinha esse entendimento que ele podia ajudar muito esse time do São Paulo, como ele faz lá na seleção da Colômbia, mas lá na seleção da Colômbia ele é o grande jogador, é o camisa 10, é o capitão, o time é inteirinho armado pro Rames Rodrigues jogar, e isso não vai acontecer aqui no São Paulo, um time que já está bem estruturado, tem problemas de criação, como eu disse aí na reportagem que a gente mostrou ainda há pouco no Gazeta Esportiva, então o Rames pode ajudar a resolver esses problemas de criação que o técnico Thiago Carpini já detectou na equipe. Agora, ele se encaixando a engrenagem e não o contrário. Devolvo para você, Michele.
Pelas imagens aí, ele não tá fora de forma. O problema dele é querer mesmo, Michele. Eu acho que a questão da... A última vez que o Rames fez mais de 30 jogos numa temporada foi pelo Bayern de Munique, temporada 2017-2018. Foi a primeira, nem a temporada dele. Nem a temporada. Depois disso, 7 nunca mais ele fez mais do que 30 jogos numa temporada. Sabe que eu acho que o Rames não sabia antes de vir pra cá o tamanho do São Paulo. Achou que nem o Zé falou, ele achou que vai ser igual a seleção. Vou chegar lá, os caras vão me receber no aeroporto e o time vai ser montado pra mim. De repente ele viu, opa, não é assim não, se não correr não vai jogar, meu amigo. Essa questão de vaidade do atleta, muitas vezes ela supera a realidade do momento. Então essa vaidade que ele tem, das pessoas, dele achar que tem que jogar pra ele, acabou. Eu lembro que em 90 nós jogamos pro Bugalu, o Neto. Sim. Mas resolvia. Lógico. Pegava na bola, batia fora de coisa lá. A seleção não jogou pro Romário? Entendeu? Mas ele também fazia gol. Romário e Bebeto. Bebeto e Romário. Então a gente marcava bonitinho lá, uma hora ou outra, os dois lá da frente vão fazer gol. Lógico. Agora, se você fazer um esquema desse, você acha que o Rames vai resolver a partida sozinho? Não. É esse jogador? Não é esse jogador. Não é. Tipo Ronaldo e Rivaldo. Já Não foi um jogava. dia. Eu sempre falo assim pro Miller aqui. Não, fulano é craque. Eu sempre falo assim, é ou foi? Porque tem isso. No caso dele o Rames o Rames não é mais esse craque para fazer isso que o Paulo tá falando. Por isso que para mim, com todo respeito, tragédia anunciada, falei antes, não estou sendo engenheiro de obra pronta, não entendo o São Paulo ter assumido, porque além disso aí que o Zé falou, salário aí na casa de 1.300, 1.300.000 por mês, tem a bonificação. Se o Rames fizer 20 jogos numa temporada, tem que pagar uma bonificação, que é a informação que eu tenho, de 500.000 euros. Então o próprio São Paulo não tem muito interesse que ele bata ali os 20 Agora, jogos. deixa eu perguntar uma coisa. Terrível. O Coronado vai ser 2 milhões. Bem mais barato que isso. O Coronado não é 2 milhões por mês? 2 milhões por mês. Mas veio a custo zero. Não são 2 milhões de salário. Veio a custo zero. Se você somar, por exemplo, ali o Zé falou que tem 2 milhões de luvas, mais o salário, mais a bonificação. O Coronado não, é 2 milhões por mês. Mas já é tio, todo o valor diluído. Tio já? Não tem 30 e tantos anos? 31. 31, então não é tão tio jogador, ainda. É Minha bom idade. jogador, é uma contratação que o Corinthians precisava. Essa contratação sempre foi uma contratação muito questionável, não pelo aspecto técnico, mas pelas questões físicas que envolvem o atleta. Ontem no canal no YouTube Arnaldo Tironi, o Muricy disse que o jogador se desculpou, pediu desculpas e que eles resolveram aceitar. Essa é a versão do São Paulo, a versão do Muricy é a versão do São Paulo, né? De que ele teria se desculpado. Mas o fato é que assim, a rescisão não é tão simples. Se o Rames quiser ir embora, ele tem que acertar com o São Paulo porque ele está rompendo um contrato. E o contrário também vale. Se o São Paulo atrasou o pagamento, é isso? Provavelmente sim. Ele estava sem receber, né, Bruno? Saiu a notícia que ele tinha dívidas com o São Paulo, que não estava... de luvas, não sei se de salário, mas... Então, se o São Paulo não conseguiu pagar, é pior ainda, porque de novo isso, não basta o Daniel Alves, que foi na gestão anterior, né? Por que o São Paulo se mete a contratar um jogador, caso não tenha realmente pago em dia, sem poder bancar? Agora, eu acho o seguinte, para o Carpini, a grande questão do Rames Rodrigues é física. Tecnicamente, gente, ele é um jogador muito acima da média para jogar em qualquer time brasileiro. Se ele estivesse inteiro, fisicamente inteiro, e fosse para o Palmeiras, o Abel Ferreira teria que dar um jeito de colocar ele no time. No Flamengo, a mesma coisa valeria para o Tite, para falar dos elencos aí mais caros, no Atlético, lá com o Scolari, mesma coisa. A gente não pode perder a noção de que um jogador como ele, aqui não tem essa questão, é tudo no si. Se ele reunisse condições físicas, ele jogaria em qualquer clube. Estou falando de um jogador do nível acima. O Renato Augusto fazia a diferença no Corinthians, ano passado. Alguém acha que o Rames Rodrigues joga menos que o Renato Augusto? Então, eu acho que é o que o Casagrande distingue entre o cara ser, entre aspas, legal, não encher o saco de ninguém, e ser do grupo. As atitudes que os jogadores machucados, outros todos, tiveram ou não relacionados na partida de Belo Horizonte, ele não teve. Então, talvez isso explique a falta de comoção. Agora, o Muricy sempre foi um entusiasta, né, da contratação do Rames, e acha que ele pode ser ainda muito importante e tudo mais. Mas quando você trata talvez do principal interlocutor dele no grupo, o Rafinha, é bem curioso que recentemente o Rafinha tenha dado uma entrevista à TNT, ótima por sinal, né? E dado vários recados diretos pro Rames, né, Casão? Vários recados diretos. Sim. Eu acho que o Rafinha talvez se sinta também responsável por essa... ele pegou o telefone e falou, vem jogar aqui e tal. E de repente ele não sentiu da parte do Rames e falou, não tem cabimento montar um time em função do cara. O cara deveria ter ido para Belo Horizonte, ele falou isso. Eu, como capitão do time... Ele convidou. Ele convidou. E a apuração que eu tenho, Tironi, antes mesmo da gente falar com o Muricy, é que, Casão, a primeira pessoa para quem o Rames pegou o telefone e ligou, cara, eu quero voltar,
você me ajuda na conversa com os demais? Foi o Rafinha, antes mesmo de falar com a direção e com o Carpini. A interlocução do Rames lá é o Rafinha ainda. E ele é o capitão do time. Então tem essa... A reconstrução depende muito do trabalho. Não é uma interlocução frágil, não, né? Porque o Rafinha é um cara muito importante no grupo. Claro. Pessoal, o Rames pediu pra voltar, ou pra ficar, como seja, né? Não tá com o mercado, não tá com essa bola toda. E Copa América chegando. E por que não, né? Vamos ficar onde eu tô, onde eu conheço ainda daqui pouco. E quem sabe aí me destacar até a Copa América. Então ele foi lá, de acordo com o Muricy, tudo explicadinho no vídeo, pediu desculpa. E agora está à disposição do Thiago Carpini aí para a segunda fase, caso o São Paulo chegue à segunda fase do Paulista. Vídeo que hoje está em terceiro lugar atrás de São Bernardo e Novo Horizontino. Lembrando, claro, que com um jogo a menos, mas também com uma tabela duríssima pela frente. Então é isso, gente. Reforço ou não, veremos, né? Só que agora também não tem direito a pedir, né? Agora é jogar futebol, meu amigo. Jogar futebol. Esse Ramalho já colocou algumas opções, 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, ai que delícia. Que lembrança boa de jogar com 3 zagueiros, né? Mas acho que o Carpini é tão apto a essa ideia. Ou se não, jogar com 3 volantes e ele na frente, aí já for. Aí seria Luciano Lucas para dar um suporte pro Caleri. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara aí, é o que eu digo, né? Eu não levo muita fé, mas torço muito para que dê certo, né? Vamos ver como é que vai ser essa segunda passagem do Rames, ou essa nova oportunidade que ele vai ter, né? Fica a expectativa. Qualidade a gente sabe que ele tem, intensidade o Muricy mesmo falou que ele não tem, mas aí você tem outros jogadores que podem compor. É tudo uma troca, né? Né? Mas vamos ficar de olho em novidades. Eu brinco assim, né? Vai ter vídeo no canal, porque São Paulo tem novidade todo dia. Aí, terça-feira passou e o Rames voltou. É isso, gente. São Paulo é assim, sempre foi. Toda semana tem uma novidade. Tem a jogo, tudo bem, aí você tem a novidade por si só. Mas quando não tem, também tem, meu amigo. Então, assim, São Paulo tem uma dívida grande com o jogador que deveria buscar pagar. A verdade é essa, que 10 milhões é muita coisa. E aí a gente fica falando em André Silva por 4 milhões de euros. É piada, né? Vai pegar um jogador de 4 milhões de euros, mas tu não paga o jogador que deve 10 milhões de reais. Então, assim, sabe? Acho bem complexa essa negociação com o atacante. É um valor muito alto para o São Paulo para cobrir as condições financeiras que hoje ele possui. E é mais plausível, né, buscar pagar o que deve aos jogadores que estão no elenco, como o Rames Rodrigues, né? Então é isso. É importante o substituto do Caleri, mas nesse valor, esquece. Não vamos nem sonhar, né? E parece ser um bom jogador, tá fazendo gol a roda lá na Europa, quase foi pra Itália. Nunca ouvi falar, pra ser sincero, mas eu acho que vamos terminar, pelo menos até a janela do meio do ano, sem o reserva pro Caleri, porque nessas condições, com esses valores, esquece. Lamela também nem coloquei na capa do vídeo, nem escrevi nem nada, esquece, gente. Como o Di Maria também, né? Tem que ter muita bala na agulha, no momento que o São Paulo não tem essa bala toda. E fez as 2 grandes contratações ano passado, que foi o Lucas e o Rames. Sendo que já deve ao Rames, né? A gente não sabe nem com relação ao Lucas, né? Então é isso. O São Paulo agora que se prepara para o jogo contra o Guarani tem que vencer, tem que pontuar. E senão a coisa começa a complicar no Paulista, né? E sabia que o grupo seria duríssimo, só não sabia que ia vir com uma sequência tão ruim, né? Eu acho que contra a Ponte não entrou em campo. Foi um jogo horrível, horroroso. Pode até inventar um outro adjetivo. Cara, acha um gol que nunca fez na vida. O Cássio tinha feito um, fez um segundo. Um golaço. Contra o Santos. Um jogo menos pior, na minha opinião, do que contra a Ponte Preta. Mas aí, aquele pênalti lá que só o VAR do Brasil dá, né? E contra o Bragantino aí foi uma desorganização total, um bumba meu boi, mas ficou destaque para vontade da equipe, que conseguiu empatar, conseguiu virar, só que foi contra a equipe reserva do Bragantino. Então assim, o momento não é bom, e aí também acho que tá aí, até por isso também o Rames também aproveitou para dar aquele pedido de desculpa, né, quem sabe abre uma oportunidade aí. Mas agora é tarde, né, o cara só pode jogar na segunda fase, então vai ter que esperar algumas semanas. Até lá, ele vai se preparando, o Muricy falou que ele tá fininho, que tá treinando bem. Esperamos que continue assim e quando for a campo aí mostre tudo que ele sabe.
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? O gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!